Salmo 121, versículo 1. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia! Levantarei os meus olhos. Levantarei os meus olhos. Vou olhar para cima. O tema dessa mensagem: olhe para cima. Olhe para cima. Querido irmão, irmã que está aqui, olhe para cima. E eu queria conversar com vocês acerca dessa ministração. Primeiro, todos nós, irmãos, todos nós, passamos por momentos bons e ruins na vida. Amém? Todos nós, então, passamos por momentos bons e ruins na vida. Isso é normal, irmãos, tá? Normal. Ah, pastor, achei que só tinha momento bom. Vai vendo. Bom se fosse só bom, não é não, irmão? Tem coisa ruim que acontece. Certo? Todos nós, irmãos, todos nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Todos nós. Outra coisa, todos nós precisamos compreender e entender que nós, como cristãos, nós somos peregrinos aqui nessa terra. Amém? Peregrino, nós estamos peregrinando. E nessa peregrinação, nessa caminhada, nessa dinâmica, que é uma peregrinação, porque se existe uma coisa que não é parado, é a vida de um cristão. Fala, ai pastor, eu sou cristão, mas a minha vida é tão parada. Então você vai ver aqui que hoje você vai levar um... Anda, você vai andar. Às vezes parece que estamos numa montanha russa. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. De repente está lá em cima, depois está aqui embaixo de volta. Assim, irmãos, isso não tem a ver com ânimo dobre. Para os bíblias, isso não tem a ver com ânimo dobre. O que é ânimo dobre? É uma hora eu quero servir o Senhor, outra hora eu não quero servir o Senhor. Uma hora eu quero servir o Senhor, outra hora eu não quero servir o Senhor. Isso é ânimo dobre. O que eu estou falando de circunstâncias, de situações, de momentos que a gente se encontra na nossa vida. Então, é muito comum, muitas vezes, a gente pensar isso. Amém? Então fique tranquilo, porque você está participando de um processo de aperfeiçoamento do Senhor. O Senhor está te aperfeiçoando. Amém, irmãos? O Senhor está te aperfeiçoando. Aperfeiçoando no que, pastor? Aperfeiçoando a sua fé. A sua fé de que Ele é cumpridor das suas promessas. Deus está te aperfeiçoando. Eu acho muito interessante a forma com que Deus compara a nossa fé. Ele fala que a nossa fé, mais valiosa que ouro, que é perecível. Como assim? Desde quando o ouro é perecível? O ouro, quanto mais fogo você põe nele, mais puro ele fica. Pois é, comparado à sua fé que é provada, o Senhor trata o ouro como perecível. Porque nós somos salvos mediante a fé. Pela graça, mediante a fé. A salvação é eterna, o ouro perecível. Por isso que o Senhor compara dessa forma a nossa fé. Ele também está te aperfeiçoando na esperança. Te ensinando a ter esperança através da dependência dEle. A palavra do Senhor nos ensina, só que na verdade ela não nos ensina, ela nos informa uma verdade, que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Propriedade exclusiva do Senhor. Então este Senhor quer que você entenda que você depende dEle, que você é dEle, e Ele é ciumento. Ele é ciumento. Está te aperfeiçoando em amor. Bem-vindo ao QG dos que estão sendo aperfeiçoados em amor. Igreja. Igreja. Se tem um lugar que nós precisamos, que nós somos aperfeiçoados do amor, é dentro da igreja. Porque aqui que é o lugar de nós que o amamos porque Ele nos amou primeiro. De nós que fomos batizados no Espírito Santo, e o amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Romanos 5.
Então, se nós somos essas pessoas, aqui é o lugar de sermos aperfeiçoados em amor. Então, nessa caminhada peregrina que fazemos, inclusive eu quero sugerir a leitura do livro Peregrino, ou assista o filme Peregrino, que é baseado no livro. Irmãos, o livro, eu fui ver, o livro é de 1678, é mole? Pouco antigo, como diz o Guaratumano, meu senhor, antigo, bobagem. 1678, o livro Peregrino, irmão. Se você não assistiu o filme ou leu o livro, assista, é fantástico. É fantástico. Então, nessa caminhada peregrina, nós vamos passar até pelas estações, irmãos. Deixa eu deixar algo para você aqui. Queridos, a nossa vida aqui na terra, ela vai passar por estações, não tem como. É claro, pastor, nós estamos agora acabando o primavera. Já estamos em primavera ou não? Já estamos na primavera, né? Só que assim, eu morei num país com a Fran, onde as 4 estações são bem nítidas, bem claras. Não sei como que é no Japão, Cláudio, mas é muito nítido: verão, outono, inverno e primavera. Claro, não tem como se dizer que não é. Então assim, a nossa vida passa por esses estágios também. Eu não vou aprofundar nisso aqui, porque eu quero um dia ministrar só sobre isso. Mas o verão é o verão, irmão. Uhul! Quente, calor, festa. Ninguém está frio, todo mundo lá de boa, bastante fruto, bastante comida, muita cor. Verãozão. Daqui a pouco vem o outono, aquela cor já não é mais, bate um vento meio estranho. Já não é mais aquele vento calorzinho, aquela alegria, parece que já não é mais. Você até tenta dar uma alegrada, mas é diferente. A cor já não é tão viva, acaba, apaga. Daqui a pouco, depois do outono, vem quem? Pastor, eu não tenho mais folha, não tenho mais fruto, virei uma árvore seca. Bem-vindo ao inverno. Bem-vindo ao inverno. É secão mesmo. Achei um vídeo, irmão, de eu podando uva na Nova Zelândia. Irmão, depois que você poda um pé de uva, você fala, cara, não vai sair mais nada daí. Impossível. Seca tudo, vira só vara seca. Daqui a pouco chega a primavera de volta. O aprofundamento das raízes durante o inverno vai pegar aqueles brotos que foram devidamente podados e fazer vida de volta. O que antes parecia que ia morrer, agora começa a ter vida de volta. Essa é a vida de um cristão, irmãos. Um processo de amadurecimento, o processo de crescimento, ele vai passar por essas estações. Amém, irmãos? Então, às vezes parece que a nossa vida é um ciclo sem fim. É um ciclo que não vai acabar nunca. Nessa caminhada peregrina, passamos por vales e montanhas. E é aqui que eu quero dar um pouco de foco. Vales e montanhas. Pastor, estou no vale, pastor. Estou no deserto. Deus não me faz passar pelo deserto. Faz, irmão. Claro que faz. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Você não vai ser sempre um bebezinho espiritual que está no colo de alguém mamando. Chega uma hora que você vai ter que aprender a cavar poço. Vai chegar uma hora que você vai ter que aprender a tirar umas pedras do seu caminho. Vai chegar uma hora que você vai precisar trocar o teu sapato, porque aquele território não dá para andar de Havaiana. Eu fui pescar com o pastor Canté esse dia, com o meu discípulo lá precioso. Eu estava lá pescandinho. Falei, isso nós temos que dar mais uma daquela, né, irmão? Pegar uns peixes dessa vez, aquela vez, misericórdia. Aí ele parou lá no ferry para fazer um lanche, ali do lado das balsas. Aí o pastor Canté foi sair de chinelo e aquelas cracas, irmão. Ele é do Ribeirinho, da Amazônia. Lá não tem craca em pedra. Lá não tem ostra em pedra. Meu irmão, sabe, quem já cortou o pé na ostra? Vamos ver quem é que agora é tubano mesmo. Viu como são poucos, irmão? Dizem que o corte da ostra abre na maré cheia. Falei, pastor, cuidado aí, aquelas cracas lá. Ou seja,
Aí ficava tirando sarro, o pastor veio pescar de telhas. Falei, meu irmão, cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Não vou bobear. Aí eu andei de boa ali, conduzi o pastor ali no meio daquelas ostras ali, tranquilo. Então tem lugar que o Senhor quer que você amadureça. Ele fala assim que nós devemos calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho. De repente o teu Evangelho é um Evangelho havaiano, legal, tá de boa. Mas Deus às vezes está querendo te colocar no Evangelho que precisa de botina, de coturno, de guerra. Então Ele vai te treinar. E para isso Ele vai te tirar daquele campo verdejante, saltitante, e te colocar num vale. Não adianta. Amém, irmão? Pastor, eu não quero vale, mas vai passar, não adianta. Vou aqui ficar adorando a pílula para você. Passamos por campos verdejantes, por deserto árido, passamos por planos refrescantes e também por montanhas desafiadoras. Sobe montanha, desce montanha. Sobe montanha, desce montanha. Um caminho de peregrinação foi estabelecido pelo Senhor, para a tua vida. E eu sei que o Senhor planejou algo poderoso, especialmente ao teu respeito. Por que eu sei disso? Porque um dos atributos de Deus é que Ele é singular, Ele é único. Ele conhece os seus filhos pelo nome. Ele sabe exatamente onde você está, o que você precisa e onde você deve estar. Ele sabe. Ele tem os seus dias escritos no seu livro bem antes de você existir. Está lá escrito certinho. Então surgem montanhas e vales na nossa vida. E eu queria falar um pouco. Como eu falei, eu vou falar de mim, tá? Para não achar que eu estou jogando chapéu, eu vou logo pegar um chapelão inteiro que cabe na igreja toda. Para garantir a vitória. Talvez você esteja passando por um vale de depressão. Esse é árido, irmão. Esse é fundo. Esse é fundo. Um vale. Irmão, vale, você não consegue sair direito dele. Por quê? Você olha para um lado, tem uma montanha. Você olha para o outro lado, tem uma montanha. Você olha para trás, tem um caminho enorme, cheio de montanha e vale. Você olha para frente, o que tem? Vale e montanha. Ou seja, tem que subir. Vai ter que sair dali. Amém, queridos? Talvez você esteja assim, ou já esteve. Eu já estive, eu já desci nesse vale aí. Eu sei que não é legal. Talvez um vale de uma doença. Está num vale, uma doença, está lá difícil, está árido, está difícil de encontrar água, esperança. Uma montanha de oposição. Ainda mais tu é daqueles crentes, irmão, aqueles crentes que ama Jesus, aqueles crentes que ora, aqueles crentes que vem no culto, aqueles crentes que vai na célula, aqueles crentes que busca discipulado, aqueles crentes que se preocupa com as pessoas. Meu amigo, você vai ter treta no mundo aí, não tem como escapar. Vai ter problema. Sabe por que vai ter problema? Porque as trevas gostam de trevas. Agora Jesus nos compara a uma cidade edificada. E Ele fala assim, é impossível esconder uma cidade edificada sobre o monte. Já parou para pensar nesse versículo? Por quê? Que não tem como esconder a cidade edificada. Nas trevas, a luz daquela cidade aparece. E na luz, a sua estrutura aparece. Assim somos nós. Nas trevas, nós brilhamos a luz de Cristo. E na luz de Cristo, mostra a nossa estrutura sólida, baseada na rocha que é Ele. Isso é igreja. Então, talvez esteja nessa montanha de oposição. Como é que eu venço? Como é que eu vou conseguir sobrepor isso? Um vale de derrota. Pastor, eu sofri uma derrota terrível, eu estou num vale. Deus não é comigo. Estava conversando com um casal de discípulos ontem sobre essa questão de às vezes, ajudar as pessoas. Nós temos que ter muito discernimento. Porque às vezes é o próprio Deus que está corrigindo aquele filho. Ai, tadinho, estou sofrendo, vai lá e ajuda. Você sabe se não é Deus que está fazendo isso? E se for Deus que está corrigindo o seu filho? Então nós temos que ter muito discernimento. Lógico, nós podemos cerrar o nosso coração.
senão o amor de Deus não permanece em nós. Mas discernimento. Talvez um vale, uma montanha do medo. Medo, um medo assustador. Uma ansiedade, meu Deus do céu, e agora? Vive num frenesi. Isso é medo, isso é insegurança. Você que foi para o encontro, isso não é mais você. E vou te falar uma coisa, tu veio para uma igreja que nós vamos firmar o nosso pé, para você não voltar a ser quem você era. Ai, são muito duros, se for necessário bater com o ombro no teu peito, você para de resenha, nós vamos bater. Vai ser difícil. Nós somos igualzinho o cavalo paraguaio, irmão. Difícil. Tem uns discipuladores que é igual burro. Vou explicar, calma. Sabe como é que eles fazem para pegar cavalo paraguaio, irmão? Eu vi essa história e achei fantástico. Eles vão lá, laçam um cavalo paraguaio, aquele de campeiro. O bicho, meu amigo, de jeito nenhum consegue se render. Sabe o que eles fazem? Amarram o cavalo paraguaio num burro. E lá vai o cavalo. E lá vai o burro. De arrasto. Só que é um burrinho, irmão. Resistente. Lento, mas forte. Aí o cavalo puxa para lá, o burro resiste. O cavalo puxa para lá, o burro resiste. O cavalo puxa para lá, o burro resiste. O cavalo puxa para o lado da fazenda, o burro vai. Aí quando eles laçam o cavalo, amarra no burrinho e vai embora. Chega no outro dia, quem está lá na frente da fazenda comendo lá? O burrinho com o cavalo. Nós precisamos ser um discipulador um pouco mais burro. Medo, 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 medo é uma montanha, irmão. Irmão, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aqueles que são aperfeiçoados do amor não têm medo. Porque aprendeu a perdoar, aprendeu a ser perdoado. Talvez você esteja, deixa eu acelerar, passando por um vale de vergonha. Ah, mas eu já servi, eu servi, eu fui ferido, eu não sei o que, eu era assim, agora eu sou assim, eu estou com vergonha de voltar. Isso é orgulho, não é vergonha. Quando o cara já serviu, ama Jesus, ama o que está fazendo, Deus já falou, cara, você tem que fazer. E fica esse papo de vergonha, não é vergonha não, isso é orgulho. E Deus resiste a isso aí. Agora vergonha, realmente tem vergonha do que aconteceu. É um vale, irmão, é difícil andar nesse vale, mas existe um caminho. Fala assim, existe um caminho. Parece que eu preciso aprender a olhar para cima. A montanha da pressão financeira. Pressão, sabe? Uma pressão financeira, uma montanha que deve ser passada. Um vale do desencorajamento. Isso aqui é difícil, cara. Pode vir 459 coaches, e mentores e coaches falar com você. Não resolve, você está desencorajado. É um vale, é seco, é árido, é difícil. Talvez você esteja desencorajado. Outra coisa, na montanha dos relacionamentos fracassados. Já tentou aqui, já tentou lá, já tentou acolá. E não deu certo. É a montanha. Uma montanha. Ou talvez você esteja passando por, que na minha opinião, um dos piores vales que a gente se encontra muitas vezes. E o próprio Senhor permite nós passar por lá de vez em quando. Chama-se o vale do esfriamento espiritual. O pior esfriamento espiritual causado na nossa vida é o esfriamento da letra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. É difícil, irmãos. Esfriamento, um vale seco, parece que não tem água, parece que não tem comida, e você não consegue sair de lá. Deixa eu falar algo para você. O Senhor tem a saída. Ele tem a saída. Na verdade, você pode até estar dizendo, pastor, mas eu não fiz curso de escalada para ficar subindo e descendo montanha, para ir para o vale ou para a montanha. Quando eu aceitei Jesus ali na frente, o Senhor não me falou que eu ia passar por um vale. O Senhor ficou só alegrezinho, soltou fogo, o Senhor se assustou. Aqueles fogozinhos me assustam, irmão. Eu me preparo, mas ele sempre me assusta. Não me falou. Irmãos, não tem como falar.
tem que estar do lado quando acontece. Agora, escute, olha aqui. Nessa caminhada, Jesus Cristo não falou que você ia estar sozinho. Nunca. Nunca. João 14, 26. Olha o que nós lemos em João 14, 26. Coloca lá, João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês algumas coisas. Está errado no meu? Ah, não. Nos ensinará todas, inclusive a fazer rapel, se for necessário. Ele é contigo. O problema é que a gente baseia o nosso Deus está comigo quando eu alcanço aquilo que eu planejei, aí Deus está comigo. Quando eu não alcanço, aí acho que Deus não está muito comigo. Não, irmão, às vezes é você que não está muito com Deus. E outra, mesmo estando com Deus, muitas vezes Deus vai fazer você sentir falta de algo, para te provar, para que a tua fé provada é mais valiosa que ouro que perece. Ele vos ensinará todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Me responde aqui, alguém ouviu a voz de Jesus ensinando alguma coisa? Sim ou não? Não, né? Onde que estão os ensinos do Senhor? Na Bíblia. Então, irmão, muitas vezes nós vivemos uma vida árida de deserto, de vale, ou uma vida difícil de sobe e desce. Por quê? Porque nós não ouvimos e não aprendemos com o Senhor. O Espírito Santo não tem nada para nos lembrar, porque a gente não leu nada. Não tem promessa, não tem material para o Espírito construir algo. Então, querido irmão que está aqui, você precisa da leitura bíblica. Você precisa conhecer a palavra do Senhor. Não é só conhecer para saber, para se tornar um erudito. Não, é simplesmente para você conhecê-lo e ouvir e aprender os ensinamentos do Senhor Jesus, para que o Espírito Santo possa te ensinar todas as coisas. Porque se existe uma coisa que é verdade, é que lá na Bíblia tem a saída para tudo. Tem resposta para tudo. Tem ou não tem, irmão? Tem. Então fala para o irmão que está do teu lado e fala assim, relaxa. Dá uma relaxada, irmão. Porque Jesus vai te ensinar a escalar essa montanha aí, a sair desse vale aí, cara. Porque Ele é o teu pastor. Ele te conduz aos pastos verdejantes, irmãos. Ele te conduz ao lugar de águas refrescantes. O Senhor, o teu pastor, Ele vai sim te levar a um lugar seguro. Porque Ele tem amor ao nome dEle e amor a você. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Por isso que nós precisamos entender essas verdades. Agora, tudo é uma questão de foco. Não é foco, tá, irmão? É foco. De onde você está olhando, de onde você está direcionando a sua atenção, de onde os seus olhos estão postos. Talvez você responda, pastor, mas eu não sei aonde que eu estou olhando, eu não sei onde eu devo olhar. Eu não consigo manter o foco, eu não consigo, pastor. Aonde que eu olho? Eu vou te responder. Hebreus 12, versículo 1. Coloca lá para mim. Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo peso, outra versão fala embaraço, e do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos
corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança, irmão. O Senhor está nos ensinando, ei, corra! Perseverantemente, essa carreira que o Senhor Jesus botou na tua frente. Pastor, mas qual carreira? De ser embaixador de Cristo nessa terra. Simples, não no verbo, não na palavra, mas de fato e de verdade. Aí assim seremos conhecidos como discípulos do Senhor Jesus. Não porque eu sei, porque eu conheço, mas porque eu faço. É isso. Ide e fazei. Não é só ide, irmão. Ide aonde? Fazei. Pastor, qual que é o ponto de partida? A cruz. Welcome ao time daqueles que precisam da cruz de Jesus. O ponto de partida é a cruz. Qual que é o destino? O céu. É o céu, irmão. Ah, pastor, eu achei que o destino era a minha mansão com o meu iate. Irmão, se tiver nos planos de Deus que vou ter em uma mansão, em um iate, vai acontecer. Agora, espero que Jesus esteja lá no seu iate, na sua mansão. Porque se ele não tiver, é muito provável que ele esteja do outro lado. Agora, olha o versículo 13. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Por que cansa? Porque não está olhando para o autor e consumador. Irmão, a gente se acostuma com performance de pregador. Sai fora. Nós temos que nos acostumar com a verdade da palavra de Deus, cara. Sabe, a performance é fácil de fazer, cara. Hoje a gente vê tanto escândalo aí, tanta coisa, nossa, músico. Sabe, cara que era um adorador, cara. Agora está tocando em terreiro de macumba. Está com a 10ª esposa. E está tudo bem. Está tudo bem. Jesus apagou esse pecado. E eu, me ajude, vá se converter. Sabe, irmão, a carreira que nos foi proposta é uma carreira de favor, de graça, de poder, de glória, de majestade e domínio do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. Agora, essa carreira que está sendo proposta, que a gente deve correr com perseverança, ela tem um foco. E esse foco é aquele que é o autor da sua fé. E aquele que vai consumar a sua fé. Te levando com ele em corpo de glória para o céu. Aleluia! Então, para onde está o seu foco hoje? Dentro de instantes, ali estará você. Seu foco está em Jesus. Se o teu foco está no Senhor, certamente você estará com o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está te aperfeiçoando. Deus está te tornando melhor. Deus está te tornando melhor. Com as suas situações boas ou ruins, Deus está te tornando melhor. Deus está te tornando cheio de fé. Deus está te dando esperança. Deus está te aperfeiçoando no amor. Na verdade, Deus está te tornando mais parecido com o Filho dele. Porque não tem como nos transformar em alguém celestial se não tirar aquilo que é mundano de nós. E dói às vezes, porque está arraigado, sabe, às vezes é difícil, mas Deus é soberano, Deus é bom. Deus é bom, amém? Eu queria dar alguns exemplos assim, 3 para nós encerrar, momentos na Bíblia que eu acho fantástico. Fantástico. O primeiro está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 14. Não dá tempo para explicar o cenário todo, que vai demorar. Mas então o rei enviou para lá, o rei inimigo, tá?
enviou para lá cavalos, olha só, cavalos, carros de guerra e um grande exército contra o profeta. Tudo o que o inimigo tentava fazer para acabar com o povo de Deus, o profeta, Deus revelava a ele, e ele revelava para o rei de Deus, do povo de Deus, e ele se safava. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. 15. O servo do homem de Deus, ou o moço do profeta, levantou-se bem cedo ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai meu senhor, o que faremos? Se viu cercado por situação terrível. Tudo, medo, tudo, veio tudo na mente do cara ali. Já era, vamos morrer. E ele perguntou, o moço disse a Eliseu, o profeta: ai meu senhor, o que faremos? Ele respondeu, eu fico imaginando, irmão, assim, existe um momento na palavra de Deus que mostra o jeito de Eliseu, o temperamento dele. A hora que os filhos do profeta estão do outro lado do rio, e ele olha para cima, porque ele viu seu pai Elias descer o manto de Elias, ele fala: meu pai, cavalos de Israel. No redemoinho Elias sobe e o manto vem, e Eliseu pega. E os filhos do profeta que estavam tentando desestimular Eliseu o tempo inteiro, ele chega na beira do rio, e o rio. Então eu fico imaginando assim, a mesma cara de Eliseu: rapaz, tenha medo não, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Você precisa entender que quando você está com o Senhor, mais é os que estão com você do que o que está com o mundo. Você precisa entender que não importa o tipo de armadilha diabólica que está armada contra você, se você está com Jesus, se os seus olhos estão fitos no Senhor, mais é o que estão com você do que está com eles. Eu não vou congregar, não preciso congregar. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que ele veja. O Senhor então abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Irmão, se esse moço não tivesse na igreja de Eliseu aqui, aquela célula de Eliseu, vamos dizer assim, ia acontecer isso, irmão. Nesse texto aqui não. A importância de nós congregarmos, importância. Mas aqui foi algo interessante. A hora que ele viu que estava cercado, o profeta falou assim: cara, relaxa, porque os meus olhos sempre estão para cima, eu sei o que está rolando aqui. Então eu vou te mostrar, olhe para cima. Olhe para cima. Ele orou, Deus fez, o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu o monte. Ele olhou para cima e o monte estava cercado de milícias de anjos à volta de Eliseu, e num número muito maior que aquele grande exército que o rei havia enviado contra eles. Segundo, Atos 7. Isso aqui é, meu Deus, um jovem de aproximadamente 20 anos, versículos 49 de Atos 7. Estevão sendo confrontado diante do sinédrio ali, diante dos judeus, dos escribas, mestres da lei. Um jovem começa a contar a história desde Abrão, lá na terra de Ur dos caldeus, e vem. Aí chega aqui no versículo 49, está falando que o Deus falou isso, né? O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Aqui ele está falando ainda, Estevão. Não é fato que a minha mão fez todas essas coisas? Olha que ele começa a falar no Salmo 51, no versículo 51. Homens teimosos e incircuncisos do coração.
É muito profundo isso aqui, irmão. Homens teimosos, incircuncisos de coração e de ouvidos. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente a mesma coisa que fizeram seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Irmão, que lapada que Estevão está dando aqui. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Isso aqui é dar um soco no nariz de um judeu. Versículo 54. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam nos dentes contra ele. É isso, ranger o dente. Versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu. Querido e amado irmão, com muito amor, com muito carinho e com muito temor eu lhe falo. Eu ia entrar nesse texto, mas o meu tempo não vai permitir. Mas medite em casa na primeira carta de Pedro. O sofrimento que glorifica a Jesus. Para você não reclamar de sofrimento que não é o Senhor Jesus que está permitindo você passar. É tu que se enfiou lá. Está lá. É que se eu entrar lá eu sei que eu vou discorrer muito, porque é muito profundo, ministrou muito o meu coração. Num tempo que eu estava dando uma de reclamão da vida. Deus ministrou muito o meu coração. Foi lá na F-Hop, em 2017. Lembra, né, amor? O sofrimento que glorifica Jesus. Aí Estevão estava ali falando das verdades do Senhor, da revelação, revelando Cristo para eles. E eles rangeram com raiva, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Quando você está numa situação assim, querido, e os seus olhos vão para o Senhor, seus olhos vão para o céu, você traz o céu para o lugar que você está. E aquela circunstância começa a sofrer influência do céu. Vou repetir. Quando você está ou num vale, ou numa montanha, ou diante de uma montanha, no seu caminho de peregrinação, ou você está passando por qualquer uma daquelas que eu falei lá no começo, você precisa parar e olhar para o céu. Porque quando você para, mas se eu parar as coisas vão me destruir. Opa, você tem um Senhor que é Senhor dos senhores. Você tem um Senhor que é o Senhor dos exércitos. Você tem um Senhor que é Rei de reis. Você tem um Deus que não conhece derrota. Então se posicione no lugar de filho desse Deus, que falou que eu te guardarei, eu te sustentarei, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra de justiça. Ele falou isso. Se estabeleça sobre isso. Não vai acabar, não vai matar. Para e olha para o céu. E você vai ter um vislumbre da glória de Deus. E essa glória vai invadir o lugar que você está. Nem que seja na hora da espada. Eu creio que esses caras que morrem por Jesus, literalmente da cabeça cortada, eles veem algo especial que Deus reserva exclusivamente para esse tipo de mártire. Eu creio. Agora olha o versículo 56. Ele viu isso. E quando ele viu isso, cheio do Espírito Santo, ele não conseguiu parar e deixar de exclamar. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Irmão, a imagem que forma, o cenário que forma é o seguinte: Jesus não sabe a hora de voltar. Você sabia disso, né? Jesus não sabe a hora que ele vai voltar. Quem sabe, o único que sabe é Deus.
O único que sabe é Deus. Jesus está sentado à direita do trono de Deus. Eu fico imaginando, ele veio, ensinou, morreu, ensinou, morreu, ressuscitou, enviou o Espírito Santo, e agora a primeira ação do Espírito Santo, Jesus disse lá na cruz: está consumado. Pai, não lhes impute esse pecado, porque eles não sabem o que fazem. Ele ensinou na morte. Ele ensinou na morte. E de repente Jesus está vendo aquela situação toda. A imagem que vem na minha cabeça é Jesus está sentado ali. É agora. Eu não sei você, mas a imagem que eu vejo é Jesus olhando para Deus. Deus, e Deus só aqui, ó. Relaxa. Calma seu coração, Jesus. Porque eu sei o que está rolando aí. Você não falou que a obra estava consumada. Então agora veja a tua obra acontecendo. De pé. Eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem de pé diante de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos, unânimes, avançaram contra Estevão. Expulsaram ele da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Quem é que falou isso na cruz, irmão? Pai. Ele falou: Pai, recebe o meu espírito. O que Estevão falou? Jesus, recebe o meu espírito. Uau! Completou. Aí o versículo 60, então ajoelhando-se gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa deste pecado. E depois disso, morreu. Eu vou repetir a frase de uma irmã preciosa, que está fora dos caminhos do Senhor, que nós amamos muito, a Fer. Uma vez ela perguntou: sabe, pastor, para onde nós olhamos às vezes? Para as pedras ou para os céus abertos? Lembra que o momento que ele olhou é o momento em que ele estava sendo apedrejado. Queria pedir para você ficar de pé. Estevão estava sendo apedrejado por causa da sua fé. Ele confrontou todo um sistema. Ele fez igual Jesus. O testemunho, o primeiro mártir, o primeiro a morrer depois de Jesus foi Estevão. Ele confrontou tudo aquilo. Ele contou a história daquele povo. Mas aquele povo incircunciso de coração e de ouvido não queria ouvir. Ele não, cheio do Espírito Santo, não teve como conter, ir até o fim e trazer a mensagem. Mas no momento que as pedras começaram a voar nele, ele não olhou para as pedras, ele olhou para o céu. A minha pergunta é: onde estão os seus olhos? Deus não te trouxe para uma igreja, meu irmão, para te dar uma bênção. Deus te trouxe na igreja para te tornar uma bênção. Ele te trouxe aqui congregar junto com os seus irmãos, não para você ficar legal na fita, não, é para você glorificar o nome do Senhor Jesus em tudo que você faz. Em tudo que você faz, todos os seus planos, todos os seus projetos, todas as suas atitudes vão ser para a glória do Senhor. Aonde você está olhando? Para as pedras? Não olha para as pedras, não. Está olhando para a montanha, está difícil. Irmão, eu sei, eu já passei. Como eu falei, eu falei de mim. Falei de mim. Olhe para cima. Olhe para cima. Atos 1:8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, e à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo que vocês o viram subir.
foi arrancado da vida do Egito, foi arrancado do mundo, veio para Jesus, entregou a vida para Jesus, entendeu, está perseverando, lutando, vencendo, está lá com Jesus. Essa é a vida cristã. Essa é a vida cristã. Eles estavam olhando para cima, vendo Jesus já ressurrecto, indo para cima, indo para a glória. E os anjos falam assim: ei, agora vão vocês fazer a mesma coisa. Porque da mesma forma que vocês viram ele subir, vocês vão ver ele chegar de volta. E essa é a nossa esperança, que o nosso Senhor Jesus voltará. Está voltando. E ele não vai pegar uma noiva parada, ele vai pegar uma noiva ativa, sem mácula, sem mancha, sem ruga, não mundana, mas moderna, viva. E eu queria encerrar lendo completamente o Salmo 121 sobre a sua vida. Salmo 121, versículo 1: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará, ou seja, cochilar. Aquele que te guarda não vai cochilar. Eis que não vai cochilar e nem dormir o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. As nossas emoções está guardada em Deus quando você está com os olhos fitos naquele que é o teu socorro. Está difícil o vale, está difícil a montanha, nossa alma fica aloquiçada. O teu socorro virá do Senhor, porque Ele prometeu que me guardará de todo o mal e guardará a minha alma. Versículo 8: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia! O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Fala muito isso aqui. Esse negócio de entrada e saída fala muita coisa, irmãos. Mas é que tudo aquilo que você planejar, tudo aquilo que você colocar aos pés do Senhor. É a música que nós cantamos hoje de manhã. O lugar mais alto que nós podemos estar, meu irmão, é nos pés de Jesus. Eu queria pedir para você fechar os seus olhos. Enquanto nós cantamos, se você quiser entregar a tua vida para Jesus, venha. Leva para perto de ti, leva onde eu possa ouvir a tua voz. Pois quando eu escutar